Carrie Underwood, um ícone amado da música country com milhões de fãs no mundo todo, se viu no centro de uma tempestade diferente de qualquer outra, o que começou como uma decisão aparentemente inocente de se apresentar na posse de Donald. Trump agora evoluiu para um escândalo completo que ameaça não apenas sua carreira, mas também a integridade do discurso da mídia nos Estados Unidos. O ponto crucial da questão: um processo de difamação de 800 milhões contra os apresentadores do The View, um talk show popular que atraiu milhões de espectadores por suas discussões politicamente carregadas. Mas como chegamos aqui? O drama começou de forma bastante inócua. Em janeiro de 2017, Underwood anunciou que cantaria America the Beautiful na posse de Trump. A decisão foi recebida com reações mistas, gerando debates entre seus fãs e o público. Para alguns, foi um gesto lindo e patriótico, uma famosa voz americana emprestando seus talentos a um momento histórico. Mas para outros, foi um endosso controverso de um presidente cujas visões políticas polarizaram a nação. Muitos fãs se sentiram divididos. Carrie Underwood, conhecida por sua personalidade doce e pé no chão e seu apelo familiar, sempre foi vista como uma figura neutra, muito distante do mundo confuso da política. Sua decisão de se alinhar à posse de Trump levantou questões. Ela estava apoiando o presidente? Ela acreditava em suas políticas? Ou era simplesmente uma tentativa de permanecer à política, respeitando o processo democrático? Para alguns, esse momento de apresentação pública foi demais para ignorar. A conversa online aumentou rapidamente, com alguns fãs ameaçando boicotar a música de Underwood, enquanto outros se uniram em sua defesa, citando seu direito de tomar decisões pessoais. Mas o que realmente desencadeou a cadeia de eventos que levou a um processo multimilionário foi a dura reação dos apresentadores do The View. No programa, Joy Behar e Sunny Hostin não perderam tempo em criticar Underwood por sua decisão. Eles não apenas a criticaram, eles questionaram seus motivos, sugerindo que sua performance na posse não foi apenas politicamente equivocada, mas também hipócrita. Behar, conhecida por sua sagacidade ácida, insinuou sem rodeios que a performance de Underwood era um endosso de um homem que ela considerava inapto para o cargo. Hostin, igualmente direta, acrescentou que ela mesma nunca poderia imaginar se apresentar para uma figura tão divisiva. Seus comentários foram afiados e pontuais, e para muitos espectadores, eles cruzaram a linha da crítica profissional para o ataque pessoal. No início, Carrie Underwood permaneceu em silêncio. Ela não respondeu às críticas, provavelmente esperando que elas passassem. Mas conforme as semanas passaram e a atenção da mídia se intensificou, ela começou a sentir o peso da reação pública. Então veio o ponto de inflexão. Underwood entrou com uma ação por difamação contra Behar, Hostin e toda a equipe do The View, exigindo os 800 milhões de reais em danos. A ação alega que os apresentadores espalharam alegações falsas e prejudiciais sobre as crenças políticas de Underwood, manchando sua reputação e minando sua carreira. Underwood alega que seus comentários foram além da crítica padrão da mídia e se desviaram para o reino da calúnia, deturpando suas ações e intenções. Em seu processo judicial, Underwood afirma que as palavras de Behar e Hostin foram imprudentes e pretendiam prejudicá-la, alegando que o dano causado por suas palavras foi profundo. O processo de difamação é um movimento legal sério. No fundo, não se trata apenas de uma celebridade defendendo sua reputação, trata-se da responsabilidade da mídia de relatar a verdade. Os apresentadores do The View, em seus comentários, não apenas criticaram uma figura pública, mas também moldaram a narrativa em torno dela, muitas vezes com pouca consideração pelos fatos. Ao fazer isso, eles podem ter estabelecido um precedente que pode mudar drasticamente a forma como os meios de comunicação lidam com sua cobertura de celebridades e figuras públicas. As apostas são altas, não apenas para Underwood, mas para o cenário da mídia em geral. Os apresentadores do The View são algumas das mulheres mais influentes da televisão, conhecidas por suas opiniões sem remorso sobre política, cultura e eventos atuais. Eles exercem imenso poder, muitas vezes moldando a opinião pública sobre questões de importância nacional. O processo de Underwood desafia a ideia de que tais figuras influentes podem falar de forma imprudente sobre os outros sem enfrentar as consequências. Essa controvérsia gerou debates acalorados
acalorados na esfera pública, chamando a atenção para a ética da mídia moderna e o papel que a cultura das celebridades desempenha na formação do discurso político. A decisão de Underwood de tomar medidas legais deu a seus fãs e ao público em geral um lugar na primeira fila para um drama contínuo que revela o quão poderosas as palavras podem ser. Seus apoiadores se uniram a ela, pedindo responsabilidade e defendendo seu direito de defender sua reputação. A hashtag #TeamCarrie rapidamente ganhou força online, com muitos fãs expressando seu apoio à sua decisão de revidar. O processo em si é um movimento ousado. Ele levanta questões importantes sobre a responsabilidade da mídia e a ética do comentário político. Apresentadores de talk shows, jornalistas e figuras da mídia devem ter permissão para fazer alegações abrangentes e infundadas sobre figuras públicas sem enfrentar repercussões legais. A equipe jurídica de Underwood argumenta que não, e os riscos são enormes. Se o processo for bem sucedido, ele pode estabelecer um precedente legal para futuros casos de difamação, particularmente aqueles envolvendo indivíduos de alto perfil na mídia. À medida que o processo avança, há preocupações crescentes sobre o futuro do The View e o impacto do programa na cultura americana. A ABC, a rede que exibe o The View, está supostamente em modo de controle de danos, tentando encontrar uma maneira de resolver a situação antes que ela se agrave ainda mais. Dizem que os produtores estão lutando nos bastidores, procurando maneiras de administrar as consequências dessa controvérsia de alto perfil. Se o caso for a tribunal, isso pode levar a consequências significativas para o programa, com alguns até especulando que os apresentadores envolvidos podem ser forçados a se desculpar publicamente com Underwood ou enfrentar novas ações legais. Enquanto isso, Carrie Underwood continua sua carreira, mas sua imagem foi inegavelmente afetada. Embora ela tenha conseguido manter uma base de fãs leais, as consequências dessa situação podem ter um impacto duradouro em sua trajetória profissional. Seu processo serve como uma declaração poderosa, não apenas sobre defender sua própria reputação, mas sobre responsabilizar figuras da mídia por suas ações. Em um mundo onde fofocas de celebridades e discursos políticos estão frequentemente interligados, a batalha jurídica de Underwood levanta questões importantes sobre os limites da liberdade de expressão e a responsabilidade que vem com ela. Centro dessa controvérsia está uma questão fundamental: quando a crítica da mídia se torna difamação. Neste caso, os apresentadores do The View claramente cruzaram a linha para Carrie Underwood, mas ainda não se sabe como os tribunais decidirão. Se Underwood prevalecer, as consequências para a indústria da mídia podem ser de longo alcance, forçando os veículos a reconsiderar sua abordagem aos comentários de celebridades. Por enquanto, o público está observando atentamente o desenrolar dessa saga, ansioso para ver como ela moldará o relacionamento entre celebridades e a mídia daqui para frente. Independentemente de Underwood ganhar ou não o processo, ela já desencadeou uma conversa muito necessária sobre o poder da mídia e a importância de defender a reputação de alguém diante das críticas públicas. O que começou como uma simples apresentação em uma inauguração, agora evoluiu para um momento decisivo na batalha pela responsabilização no mundo da mídia.